nesta segunda parte do Educador a Meio-Dia, a gente recebe o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Hoje, vários membros do MBL estão em Limeira para um evento mais tarde. Ele vai falar conosco sobre isso. E já quero agradecer a sua participação, até porque o Kim tem uma relação muito forte com Limeira, que daqui a pouco ele já vai contar. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer falar contigo novamente. Limeira você já está familiarizado, né? Estou familiarizado. Né? Você estudou no Cotil, vamos lá, vamos fazer um retrospecto do Kim Kataguiri e conta aí a sua relação com Limeira. Bom, eu passei no vestibulinho, né, com 14 anos, saí de Indaiatuba, vim morar aqui em Limeira, morei aqui em Limeira 3 anos e estudei o técnico em processamento de dados e foram os melhores anos da minha vida. É, né? O Cotil é um mundo ali dentro, sim, né? Sim, e um período que eu mais amadureci, né? Morar sozinho, estar numa instituição em que você já tem a vivência de um campus universitário, realmente ajuda muito, para além do curso, claro. Que curso você fez? Processamento de dados. Processamento de dados. E você, é a sua cidade natal? Você... É Salto, e eu fui criado em Indaiatuba. Ah, tá. Então, nasceu em Salto, foi criado em Indaiatuba e tem essa passagem por Limeira, né? E como é que foi esse seu encontro com o MBL? Na verdade, somos fundadores do MBL, Sim. né? Então, em 2014, a gente decidiu que o liberalismo não tinha espaço, né? A gente constatou, na verdade, que o liberalismo não tinha espaço no debate público brasileiro, principalmente entre os mais jovens. E a gente iniciou o MBL justamente para levar de uma maneira mais leve, de uma maneira mais lúdica a política para as pessoas, principalmente para os mais jovens. Organizar as manifestações à época pelo impeachment da presidente Dilma, enquanto a gente fez a caminhada de São Paulo até Brasília durante 33 dias para protocolar o pedido de impeachment da presidente. A gente acabou em frente ao Congresso Nacional, 27 dias também para que o pedido fosse acolhido. E depois a maior manifestação da história do país no dia 16 de março de 2016. Quantas pessoas participaram nessa manifestação? Na Avenida Paulista, gigante, né? a Polícia Militar disse que foi um esquema de segurança maior do que o Ano Novo, que era o recorde, assim, né? Então, para 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que nem couberam, né? Vocês tiveram que ficar nas paralelas. E quando vocês decidiram criar o MBL, também um dos nomes expressivos do MBL, o Arthur Duval, mamãe falei, que esteve conosco aqui, acho que uns 2 meses atrás, Cerca né, de 2 Giovana? meses atrás, não é? Mas quando vocês decidiram criar, assim, foi uma reunião entre amigos? Embora vocês sempre foram muito politizados também, né? Foi uma reunião entre amigos. Bom, a gente se conheceu cada um de um lugar diferente, aí de gente de Vinhedo, gente de São Paulo. Vocês se conversavam? Pela internet. Pela né? internet, Pela internet, né? principalmente. Tinha um canal no YouTube, ainda tem, é o mesmo que eu mantenho agora no mandato. Uma página no Facebook também sobre liberalismo. E a gente acabou se conhecendo na internet e depois se conheceu pessoalmente em palestra de administração, de economia, que a gente frequentou em São Paulo, né? E com essa questão das manifestações, né, algo que a gente percebe, foi uma manifestação grandiosa, era um momento em que as pessoas estavam muito insatisfeitas com diversas coisas no nosso país, né? Hoje a gente vê o cenário bem polarizado na política, mas naquele momento parecia que o destaque maior mesmo era para insatisfação geral, né, Kim? Não, exatamente, né? Você tinha uma inflação gigantesca de maior escândalo de corrupção da história do país, você tinha mostras de autoritarismo do governo, inclusive tentando criar comitê de censura da imprensa, tribunal administrativo para julgar aquilo que a imprensa deveria falar ou deveria deixar de falar. Era o controle externo da imprensa, exatamente. Né? Eles chamavam, assim, e, enfim, os diversos absurdos, o combo de mais de 10 bilhões de reais, que foi no final do governo Dilma e depois uma das maiores taxas de juros da história do país. Então tinha um clima de insatisfação muito grande, né? Um desgaste muito grande também do PT, que já tinha passado por 2 grandes escândalos de corrupção, membros do partido presos, né? Operação Lava Jato também em cima de vários de seus dirigentes. E então acho que foi um momento histórico de mobilização e que, infelizmente, na minha avaliação, de maneira absolutamente injusta, acabou caindo no colo de Jair Bolsonaro, que enquanto a gente estava batalhando para que o impeachment acontecesse, organizando as manifestações, andando para Brasília, articulando com os parlamentares, ele estava fazendo campanha pelo Brasil com cota parlamentar e depois apareceu como grande protagonista do impeachment, quando na realidade, no comitê do impeachment que a gente montou dentro do Congresso Nacional com os partidos de oposição, ele sequer aparecia, né? Olha que interessante. Então, mas olha só, o MBL, vocês aí cresceram e ganharam toda essa notoriedade nacional por conta aí da crítica em relação ao PT, ao governo petista, né? Para que o Brasil virasse a página àquela época. Mas hoje vocês também não apoiam o presidente Jair Bolsonaro, embora os membros do MBL com assento, seja nas assembleias ou, no caso, na Câmara Federal, foram eleitos aí com votos de bolsonaristas, né?
votos da direita, posso dizer assim? Eu não diria que a gente foi eleito em maioria com voto de bolsonarista. Não, acho que não, mas quem assim, votaria em bolsonarista em 2018, votaria no Eduardo ou na Joyce, né? Que foi o que aconteceu. Sim, que foram os grandes figurões, né? E para além disso, é importante esclarecer também, né? Que mostra minha foto com o Bolsonaro foi apenas no segundo turno, quando eu já estava eleito. Né? Mas e hoje? O MBL não apoia o PT e não apoia o Bolsonaro também? Não. Nós não apoiamos nenhum dos dois. Vocês apoiam quem? Ninguém. Defendemos voto nulo, tanto no primeiro como no segundo turno, porque a gente acredita que ambos são projetos corruptos e autoritários de poder. Né? Ambos têm escândalos de corrupção gigantescos, agora mais de R$1 bilhão descobertos em desvio do orçamento secreto, né? Sendo lavado no Maranhão. Né? O caso de Pedreiras, na reportagem do Breno Pires para a revista Piauí, né? A Secretaria de Saúde de Pedreiras declarou que tirou 19 dentes por habitante para receber repasse de orçamento secreto. Ou seja, a cidade inteira ficou banguela, então. Agora, quando foram lá constatar, na prática, né, tinham tido 3 extrações de dente no ano inteiro na cidade, né? Ou seja, é tudo dinheiro que foi desviado. Né? E os nomes da terceira via? Ciro Gomes? Todos eles fracassaram. Todos eles fracassaram. Nenhum deles tem... Primeiro, o Ciro Gomes a gente tem divergências de visão de mundo fundamentais, principalmente em relação à economia. E os outros nomes não empolgam, não tem um bom discurso, não mobilizam ninguém, não conseguiram, né? Fracassaram no discurso. Sérgio Moro, que nós apoiávamos sua pré-candidatura para a presidência da República, recuou, né? Decidiu disputar um cargo menor, na minha avaliação, por medo de perder a eleição presidencial. Então, a gente ficou absolutamente órfão nessas eleições, infelizmente. E antes de eu passar a bola para a Giovana, então, quer dizer, vocês estão, pelo menos nesta corrida eleitoral, pregando o voto nulo, para que o Brasil registre aí, nesse pleito, o maior índice de abstenção da história, é isso? Abstenção nulo e branco, né? Que o presidente da República tenha menos votos do que a soma desses 3, justamente para que, quando a gente chega no ano que vem, o presidente não tenha poder de promover, pelo menos com tamanha força, né, um projeto corrupto ou autoritário, quem quer que seja. E dentro disso que vocês pregam, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Você também falou sobre essa questão de uma terceira via muito fraca e irrelevante. Existe, na sua visão, algum nome que poderia, hoje, bater de frente com o Lula ou com o Bolsonaro? Ou o caminho seria essa questão da abstenção mesmo? Não, se tivesse o nome, ele já teria bem nas pesquisas. Não há esse nome. A gente não tem bons candidatos. A gente pode ter, por exemplo, eu acredito que Simone Tebet seja uma boa parlamentar, uma boa senadora, mas ela não tem um discurso popular. Né? Ela tem um discurso extremamente rebuscado, jurídico. É uma chapa interessante, assim, com a Mara Gabrilli também. Então, foi uma união, assim, né, bem palatável. Mas é uma corrida muito desigual, né? Sim, né? E precisa ter discurso também. Não adianta você ser um bom parlamentar se você não é um bom candidato. Se você não adianta você ter razão numa sala fechada, né? Você precisa saber ser entendido, ser inteligível, saber expressar suas ideias. E, infelizmente, eu não vejo isso na candidatura da Simone Tebet. As pessoas querem se sentir próximas de seus candidatos, né? E eu acho que é isso que o Lula e o Bolsonaro acabam tendo por parte das pessoas, né, Kim? Exatamente. E, infelizmente, também, a política não só no Brasil, mas no mundo é cada vez mais personalíssima, né? As pessoas acham que não estão escolhendo um candidato para gerir o país, estão escolhendo um amigo, que é as pessoas que elas gostem, que é as pessoas de estimação, que elas né? simpatizem, né? E não uma pessoa com as quais ela concorda com o programa. Você não precisa gostar da pessoa, você não vai tomar cerveja no final de semana com ela, vai gerir o seu dinheiro, vai gerir o seu país. Mas, infelizmente, as pessoas querem avaliar, né, o político como avalia um amigo. Agora, Kim, falando do MBL, o episódio que aconteceu com o Mamãe Falei, e teve um episódio com você também, relacionado ao podcast, né, ao nazismo. Você acha que isso enfraqueceu o movimento de vocês? Não, acho pelo contrário, né? Não existe nada mais fortalecedor do que você passar pelo inferno com seus amigos, né? Porque aí você justamente... Vocês avaliam isso? Inferno com os seus amigos? Assim, foi um momento infernal mesmo. Claro, não tenho dúvida nenhuma. E Churchill já dizia, né? Se você vai passar pelo inferno, certifique-se de continuar andando. E é isso que a gente fez e acho que a gente está mais fortalecido agora. Acho que nós vamos conseguir, né, eleger todos os nossos pré-candidatos ao redor do país, no estado de São Paulo. Claro, não existe nenhuma eleição vitoriosa, né? Antes de se abrir a urna, vamos ter que trabalhar muito, como temos trabalhado na pré-campanha e na campanha, mas de todo modo, os eventos têm sido bem sucedidos, a gente tem colhido agora os frutos da coerência ao longo de todos os nossos mandatos, né? Em 2019, no pico de popularidade do presidente Bolsonaro, a gente rompeu, ou seja, demonstrando que não havia nenhum oportunismo eleitoral, pelo contrário, a gente teve prejuízo naquela época, e agora, quando está mais claro, as alianças do Bolsonaro com o PT, o domínio dos escândalos de corrupção no governo Bolsonaro pelo Centrão, bom, o principal ministro do governo é o réu pelo Petrolão, né? Do governo Dilma, que é o ministro Ciro Nogueira, e agora é o principal ministro do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo a FNDE, né? Que é a principal instituição
comissão de repasse de verbas da educação, responsável pelos materiais escolares, etc., o próprio ministro da Educação confessou para mim, publicamente na audiência em que nós convocamos ele, que mais de 90% do orçamento do FNDE está em orçamento secreto, ou seja, acabou a política de educação no nosso Brasil, tá absolutamente abandonado, sem programa nenhum. E agora, denunciando tudo isso, tendo um trabalho de fiscalização e controle, as pessoas reconhecem, né, o que a gente vinha apontando sobre o Bolsonaro há algum tempo. Você é da Comissão de Educação, né? Isso, presidente da Comissão de Educação. Presidente da Comissão de Educação. E como é que está o clima em Brasília? Porque é um ano, assim, difícil e eu não sei, né? Tá todo mundo aí correndo para os seus redutos, fazendo campanha, assim. E as pautas? Em ano eleitoral, as pautas se perdem, né? Tem presença no plenário ou não? Você percebe que Brasília já está um pouco mais vazia, porque a gente está aí, né, nesses 60 dias, né? Exato. Menos aí do pleito. No plenário, a minha preocupação é mais quando ele lota do que quando ele está vazio. Porque sempre que ele lota, a gente vai perder 40, 50, 60 bilhões de reais em dívida que nossos filhos e nossos netos vão pagar, como foi o caso da PEC Kamikaze aprovada recentemente com uma aliança do petismo, do PCdoB e do PSOL. Você votou contrário, Votei contrário, e do bolsonarismo. Né? Então, quem dera, né, a gente tivesse o plenário vazio nesses dias, que a gente teria muito menos prejuízo. Agora, dentro da Comissão de Educação, a gente tem conseguido quórum e tem conseguido aprovar projetos importantes e pautar temas importantes. A busca ativa, por exemplo, que o primeiro problema da educação brasileira é fazer o aluno estar na sala de aula. Não interessa a qualidade da aula, a qualidade da sala de aula, se ele não está lá. Né? Então, o projeto de busca ativa é basicamente a escola ligar, a escola ir presencialmente na casa, né, do aluno, saber o porquê que ele está faltando. Se é um problema de insegurança alimentar, você tem um projeto alinhado com os CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, para levar uma cesta básica, para dar assistência para aquela família. Um problema de alcoolismo, um problema de drogas, os CRAS também podem auxiliar. Outro programa que a gente conseguiu aprovar na Comissão de Educação é que todo celular, computador, carros apreendidos em operações policiais ou da Receita Federal vão poder ser revertidos agora para as escolas, né? Então, um carro que antes era utilizado para criminosos pode ser utilizado agora, ou uma van que era utilizada por criminosos pode ser utilizada agora para transporte escolar. Um computador que antes era utilizado por criminosos para cometer estelionato pela internet, agora vai poder ser utilizado para alunos. E outras políticas que a gente tem debatido, por exemplo, de professor formador, que é aquele professor que é muito bom, que tem uma didática muito boa, que tem excelentes resultados na sua sala de aula, e na carga horária de professor de 20 horas a aula e 20 horas para outras atividades, a nossa ideia é fazer com que o professor tenha essas 20 horas de aula para os seus alunos e outras 20 horas de aula para os seus colegas, para os outros professores aprenderem a didática e aprenderem como aquele professor tem tido tanto sucesso. Uma política que já tem funcionado no Paraná, que já tem funcionado no Ceará, em Pernambuco e no Japão, é muito mais antiga também no Japão, e que a gente está trabalhando, porque uma vez que o aluno está em sala de aula, a aula precisa ser boa, precisa ser bem estruturada, né? E um terceiro ponto, a implementação da Base Nacional Comum Curricular, que infelizmente o governo abandonou completamente o acompanhamento dessa base, e que a gente precisa ter um mínimo de estrutura para que os alunos hoje aprendam a ler, a escrever e a fazer conta, que é uma coisa básica que hoje não está acontecendo, né? Você vê hoje mais de 90% dos alunos que saem do ensino médio, então a gente já está falando de um sujeito que tem um pouquinho mais de dinheiro do que aquele que evadiu da escola logo cedo. Mais de 90% sai sem saber interpretar um texto e sem saber fazer uma equação de primeiro grau. Kim, com relação a essas mudanças, né, na estrutura da educação, essas adequações, eu fiquei pensando, né, você citou aí alguns locais em que algumas dessas mudanças já são aplicadas e estão sendo bem-sucedidas, mas a gente sabe que a gente vive num país muito desigual. Isso funcionaria em todos os cantos do nosso país, inclusive nas cidades mais remotas? Isso dá para se aplicar? Dá para tirar do papel? Não tenho a menor dúvida de que sim, porque são justamente os exemplos, os cases de sucesso que acontecem nas cidades pobres, né? Então a gente está falando do interior do Ceará com uma qualidade do ensino básico muito boa. A gente está falando do interior de Pernambuco com uma qualidade do ensino médio, principalmente em tempo integral. O Pernambuco é o estado que mais implementou o ensino médio integral, e eu não tenho dúvida de que esse, foi o meu caso, né, ensino técnico profissionalizante, e eu não tenho dúvida de que esse aí é o futuro para qualificar os nossos alunos a serem mais especializados, principalmente porque daqui a 10 anos, um estudo da Confederação Nacional da Indústria, né, a maior parte das profissões vão ser substituídas por automação e inteligência artificial. Né? Mesmo hoje, mais uma vez, citando o exemplo do Japão, que é o país que sou mais próximo, né? Que sou um dos responsáveis pelas relações diplomáticas do Brasil e do Japão, por ser um dos poucos parlamentares com ascendência, né, nipônica no parlamento, você já tem inteligência artificial que analisa as sentenças do juiz e que diz qual tese tem a maior probabilidade de ser acatada por aquele juiz. Né? Então, mesmo para a advocacia, que é uma atividade extremamente intelectualizada e humana, você já tem o trabalho da inteligência artificial. Mesma coisa para a medicina. Então, se os nossos alunos não estiverem preparados para isso,
eles vão depender de renda mínima de países desenvolvidos passarem para os países subdesenvolvidos. E eu pelo menos não quero que o nosso país fique refém disso, né? Então, sim, funcionaria nos estados mais pobres, a gente tem condições de implementar isso, mas falta um esforço do governo federal e falta a gente ter ministro da educação. Aliás, vocês sabem o nome do ministro da educação? A maioria não sabe. Trocou tantas vezes, né? Viu, Kim, deixa eu te falar. Você falou do plenário vazio, plenário cheio, e a gente vê, né? Deve ser tão burocrático, deve ser não, é burocrático. Então, vocês apresentam um projeto, vai para uma comissão, não, porque na Câmara de Limeira, que tem 21 vereadores, até o projeto sair do papel, passar para o plenário e conseguir aprovar, você acha que isso é ruim para o trabalho individual do deputado e para o parlamento, de uma certa forma? Porque, assim, imagina assim, para você conseguir falar numa tribuna de uma Câmara dos Deputados, já deve ser uma luta, não deve ser fácil, assim. Você acha que há meios de desburocratizar isso, assim, para que os projetos sejam votados, para que as sessões sejam mais enxutas, para que não fiquem essas delongas, esses discursos infindáveis, porque tudo isso aí trava realmente o processo legislativo, né? Para você ter uma ideia, a média de tempo que o parlamentar demora para aprovar um projeto de lei é de 5 anos, ou seja, ele aprova o primeiro projeto a partir do segundo mandato, né? Eu, felizmente, né, com um trabalho de produção legislativa bastante intenso, consegui aprovar 4 projetos de lei, né? Tive 34 emendas a projetos de lei aprovados de outros parlamentares que foram acatadas e mais de 50 relatórios aprovados nas comissões. É nas comissões que acontece o grosso do trabalho. E para mim, 2 dos principais problemas. Primeiro, a gente tem comissão temática demais. A gente poderia fundir várias dessas comissões, porque o processo legislativo na Câmara, a maior parte, as pessoas não sabem disso, mas a maior parte não vai para o plenário, para os 503 analisarem. A maior parte sai das comissões e vai direto para o Senado e vice-versa, né? Agora, quando aquele projeto precisa passar por mais de 3 comissões, ou seja, eu proponho, por exemplo, que os alunos façam polichinelo e pintem a parede das escolas de azul. Vai ter que passar pela Comissão de Finanças, pelo impacto financeiro orçamentário. Nossa, vamos lá, olha vai ter que passar a peregrinação, né? Pela Comissão de Constituição e Justiça, para analisar a constitucionalidade, a juridicidade, a boa técnica legislativa. Vai ter que passar pela Comissão de Educação, porque envolve escola. Vai ter que passar pela Comissão de Esporte, porque envolve exercício físico. Vai ter que passar pela Comissão de Seguridade e Saúde, para saber se os alunos têm condição física de fazer os polichinelos. Ou seja, são 5 comissões. Quantos meses? E o que acontece? Quando o regimento interno da Câmara dos Deputados diz que quando precisa passar por mais de 3, e isso que eu tô falando para vocês, se você não sabe, não se sinta culpado, que a maior parte dos deputados também não sabe. Se passar por mais de 3 comissões temáticas, você precisa criar uma comissão especial, o presidente da Câmara precisa criar uma comissão especial, precisa tramitar dentro dessa comissão especial, para daí esse projeto ser deliberado em plenário. O que acontece? Sempre que tem um projeto que trata de de vários assuntos ao mesmo tempo, esse projeto depende de comissão especial. O presidente da Câmara nunca cria comissão especial, não tem plenário para você fazer tanta comissão especial de tanto projeto que depende de comissão especial, e o projeto não anda. Mas uma comissão especial, se já passou pelas comissões, essa comissão especial vai decidir o quê? Na verdade, não passou pelas comissões. Não passou. Se precisa passar por essas comissões, automaticamente a competência dessas comissões vai para a comissão especial. Gente, a comissão em cima de comissão, é até difícil da gente compreender, né? Exatamente. Falando, e até um projeto ir para pauta, daí já é outra leva, né? Porque daí tem um colégio de líderes também, tem a definição do que vai, do que não vai. Isso, tem 25 partidos com representação no Congresso, num regimento que foi construído para 2. E aí? Mas aí, como é que vocês fazem para conseguir que um projeto vá para pauta? Tem que ficar lá quase morre. No dia da reunião, tem que ficar batendo da sala, falar, lembra de mim? Precisa conversar com todos os líderes partidários, negociar o texto com todos os líderes partidários, conseguir a anuência do presidente da Câmara, construir a maioria dentro do plenário, passar para aprovação, depois fazer toda essa construção de novo no Senado. E os senadores muito dificilmente recebem os deputados, porque cada senador é uma instituição, né? É um lorde. E nós, os plebeus da Câmara dos Deputados, temos certa dificuldade em fazer articulação no Senado. E depois de tudo isso, precisa ser sancionado pelo presidente. Se o presidente vetar, vai depender de uma sessão do Congresso Nacional para analisar aquele veto, que só é convocada pelo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Agora, tem vetos que estão aí, sei lá, o presidente vetou uma lei em 1990, a gente não analisou ainda o veto. Tem isso. Nossa, meu Deus do céu. É tudo muito burocrático e demorado, né, Kim? Mas talvez aí a gente fala muito, né, das reformas administrativas. É claro que a gente se apega mais sempre ao executivo, né, enxugar os cargos e tal, mas isso também deveria acontecer no legislativo. Esses processos, né? Claro. Só travam, né? Claro. E custo também, né? E custo, porque é isso, é dinheiro público, é papel que vai gastando, é energia. Falando em custo, eu queria falar justamente sobre isso. No mês passado, você
propôs, né, um projeto de lei falando sobre criminalizar o ócio remunerado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando basicamente o agente público tá lá, como o presidente da República trabalha em média 3h30. Como é que você calculou dia. isso? Na verdade, não fui eu que calculei, né? Uma instituição especializada que fez esse estudo da agenda do presidente da República e constatou que ele trabalha 3h30 por semana, né? E é pago para isso. A gente já teve casos semelhantes, né? O ex-prefeito Fernando Haddad da cidade de São Paulo também era um sujeito muito conhecido por chegar tarde e sair cedo do trabalho. E enquanto isso, a população está pagando toda essa conta. E para mais do que isso, para além disso, na reforma administrativa que você citou, eu consegui coletar 171 assinaturas de deputados para apresentar a emenda antiprivilégio, que basicamente era, olha como é óbvio, né? O que eu propus, mas em Brasília o óbvio é muito difícil de andar. Que todo mundo que recebe já de dinheiro público, R$39 mil por mês, né? Então, o ministro do Supremo, juiz, promotor, mesmo deputados que acumulam alguns auxílios, caso ele receba qualquer outra indenização, qualquer outra verba que exceda os R$39 mil, ele simplesmente não recebe. Com isso, a gente conseguiria economizar R$15 bilhões por ano. R$15 bilhões por ano. Acabei de sair de Piracicaba, do Hospital dos Fornecedores de Cana. Sim, Eles têm um déficit mensal de R$2 milhões. Ou seja, HFC, com né? R$24 milhões por ano, a gente cobriria todo o déficit de um hospital que atende A região toda. dezenas de milhares de pessoas. R$15 bilhões por ano. Imagina quantos hospitais a gente não poderia atender só tirando de quem já faz, de 1%, já faz parte de 1% mais rico da população com dinheiro público, com dinheiro do mais pobre que proporcionalmente paga mais imposto porque o nosso imposto está concentrado no consumo. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. É o Robin Hood ao contrário. Você utiliza dos benefícios que a Câmara dos Deputados concede aos parlamentares? Não, só... Isso vocês batem muito. Claro. E você utiliza? Não, eu só utilizo os malefícios, insônia, ansiedade, depressão, esses malefícios eu utilizo de trabalhar na Câmara dos Deputados. Agora, carro oficial, motorista, gasolina, comida, auxílio mudança, até quem é de Brasília recebe auxílio mudança, ou está exercendo o segundo mandato. Mesmo meu próprio salário, doei R$200 mil do meu próprio salário, porque eu já acho que o salário é grande demais, sem benefício nenhum. O deputado ganha quanto? 33? 33 bruto. Né? 33 e já é mais do que já é mais do que suficiente para você pagar a sua própria casa, seu próprio carro, sua própria gasolina. Olha, os benefícios hoje, né, de cota tem auxílio moradia, auxílio... pra você ter um cálculo geral. Carro, né? Você pode utilizar carro. Você pode alugar. Viagem. Tem gente que aluga BMW. Com dinheiro público todo mês. Paga 16, 17 mil por mês pra alugar BMW. Depois dá discurso lá, o preço da gasolina tá muito caro. Tem um imóvel funcional, né? Vocês podem morar no imóvel. Tem o auxílio moradia, o auxílio mudança. Enfim, é uma esculhambação. E pra você ter uma ideia, só do meu mandato de abrir mão disso, a gente já economizou aí cerca de R$2 milhões e 600 mil. R$2 milhões e 600 mil. E no MBL, né, enquanto vocês estavam do lado de cá, vocês tinham uma noção, né? Como nós temos. Quando você chega à Câmara dos Deputados com um mandato, e aí? Quando você viu toda essa engrenagem, te assustou? Pensei que em 4 anos eu pudesse começar, pelo menos, a colocar o Brasil no rumo de um país desenvolvido. Agora eu descobri que vai demorar 40. Não tem como? Não, tem, só vai demorar. Tem uma coisa que o Kim disse que... Eu já vou estar mais velhinho quando acontecer. Me chamou a atenção, né? Que o óbvio não é claro na Câmara. Então, eu acho que vai mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? O óbvio precisa ser dito e as coisas são muito demoradas, né? Isso. E para além disso, né? Muita gente combate o óbvio porque se beneficia da irracionalidade, né? Toda essa burocracia da Câmara dos Deputados interessa. É gente que tá ganhando cargo, é gente que tá ganhando dinheiro, é gente que tá ganhando benefício, é gente que tá utilizando a influência política. E políticos sendo reeleitos... pra sempre, né? Isso, né? Tem gente lá que tá no 8º, no 9º mandato, né? Tem mais mandato do que eu tenho de tempo de vida, ou o dobro de mandato do que eu tenho de tempo de vida. Você acha que deveria não ser permitida a reeleição? Não, eu acho que o eleitor precisa ser consciente e não votar no sujeito. Porque, assim, não adianta a gente querer por lei mudar, a gente aprovou a lei da ficha limpa, beleza. O eleitor elege um monte de réu. Então, não é lei que vai mudar a sociedade. A sociedade que... Os deputados que chegam lá, a maioria fisiológicos, não chegam lá porque são alienígenas. A população vota nessas pessoas. E o maior problema político do Brasil, antes eu achava que uma reforma política solucionaria. Hoje eu sei que uma reforma política ia mudar pouquíssimas coisas. Porque enquanto o eleitor continuar sendo miserável e precisar se preocupar mais com a própria sobrevivência, ele nunca vai ter tempo e nunca vai ter condições de se preocupar com a política. E ele nem tem culpa disso. E ao mesmo tempo a política financia isso. As pessoas precisam o tempo todo se preocupar só com a sobrevivência delas. Né? Isso. E quando a maior parte dos deputados se elege levando lá uma escola, uma creche, um hospital, dando cesta básica, saco de cimento, aí quando o sujeito faz isso, o eleitor em regra, né? A gente vive numa bolha de classe média, mas o Brasil é um país miserável. Acha que aquilo é um deputado trabalhando.
Quando aquilo ali não é função de deputado. Aquilo lá é um deputado vendendo voto pro governo em troca de dinheiro pra sua base eleitoral. O episódio envolvendo a morte do petista e agora o bolsonarista internado, né? E tudo que já foi levado a público. O chamado crime de ódio, né? Você acha que pode piorar nos próximos... Acho que vai piorar. Essa campanha vai ser a mais violenta de todas. Vai ter mais morte. Quando começar a campanha de televisão, vai ser só ataque baixo, de um lado e de outro. Se em 2016 já foi atropelado por um líder do MST e quase morri. Se em 2018 já quebraram a garrafa na minha cabeça, também fez a minha cabeça sangrar, tive que sair correndo para não morrer. Bolsonaro foi esfaqueado, né? Bolsonaro foi esfaqueado. Agora, se preparem para uma eleição que... E tem como impedir isso? Ou já chegou num ponto que as pessoas já formaram a sua opinião e os fanáticos, porque há fanáticos... A gente está falando de polarização, e há fanáticos... Né, de ambos os lados. De ambos os lados. Você acha que vai piorar, então? Vai. Quando começar a propaganda de televisão, vai ser a maior baixaria da história desse país. A justiça eleitoral vai ter trabalho, então, né? Porque isso tem que ser coibido, né? Crimes de ódio. Então, ela pode coibir crime, mas a incitação sutil... O problema é isso, né, minha gente? Ó, aqui, ó. A incitação sutil ao crime na televisão, porque você não incentiva só o crime falando abertamente pra pessoa cometer um crime. Você incentiva o crime também não debatendo proposta nenhuma, mas só atacando o outro de maneira baixa, né? Que é o que vai acontecer de ambos os lados. Tem perguntas aqui, viu, Kim? Mas quem que o Kim vai escolher no segundo turno, né? Que tudo indica, vai dar Bolsonaro e Lula, né? Ninguém, já disse. Kim já respondeu. No outro dia, quem quer que esteja eleito, eu vou estar me candidatando à liderança da oposição. Eu vou estar ligando para os parlamentares votarem em mim para ser líder. Acho que consegue? E aí? Tem que ligar, né? Já. É o trabalho de... Não sei quem vai se eleger, mas... não dá para saber. Hoje tá tudo muito, muito tumultuado, né? É isso aí, né, Giovana? Nani, você falou essa questão da campanha de ódio, né, antes das eleições. Tem também o fator de, independente dos resultados, a imprensa, né, Nani, tem muito receio de qualquer um que seja o resultado, porque a gente sabe o quanto a imprensa acaba apanhando em diversas situações, né, por conta dessas questões políticas tão polarizadas, mas de uma maneira geral, você falou dessa questão do ódio nas eleições, independente do resultado... O que a gente percebe é que também vai dar problema. Quando o resultado sair, independente de quem ganhar, esse ódio vai se permanecer, né? O outro lado não vai aceitar. Vai ter manifestação no outro dia do lado que perder. Você acha que é possível o Bolsonaro, se perder, não passar a faixa? Eu acho que isso é certo. Minha gente. Minha gente. Bom... O voto é secreto, né? E acho que a gente, né, pra gente finalizar a entrevista, né, Kim, que os eleitores, né, acho que se informem, busquem e encontrem alguém que se identifique. E se não se identificar, né, tem essa possibilidade de votar branco, nulo, né? Enfim. Obrigada, viu, Kim, por você ter vindo. Hoje vai ter um evento aqui em Limeira, né, à noite. Às 19 horas, no bar O Pirata. No Pirata. Um bom bar, nunca fui. Muito bar legal, já fui, né? Dá pra comer bem, tomar uma cervejinha gelada, isso aí. E vocês estão rodando aqui o interior de São Paulo, né? Isso. Tava em Piracicaba, hoje em Limeira. Aí vamos amanhã pra Indaiatuba, que é a minha cidade, onde eu fui criado. É isso aí. E logo você tá de volta no Cotil também, fazendo novas visitas, mas com certeza, né? Já foram 2 milhões agora para o novo complexo esportivo, mais 1 milhão para trocar todos os móveis escolares. Tenho muito orgulho de ter estudado no Cotil, muita honra de poder retribuir um pouco do que o colégio me proporcionou. Você é um dos mais novos em Brasília. Segundo mais novo, tem 26 anos. Quem que é o mais novo? Mais nova é a Luísa Canziani, que tem 25. A Luísa, que tem 25 anos. É isso aí. Então, Kim Kataguiri, ao vivo, no estúdio do meio-dia. Vários membros do MBL hoje aqui em Limeira, e a Mariana Antonella também já gravou com o Beraldo, o Rubinho também Nunes, né, que é vereador em São Paulo, estará aqui em Limeira. O Arthur Mamãe Falei também estará, né, o Guto Zacarias, o Senato Batista e a Amanda Vetorazzo também estarão aí. É isso aí. Então, obrigada, Kim. Bom, nesse clima de alegria, festa e mausoléu que a gente termina a nossa entrevista. É isso aí. Obrigada. Kim Kataguiri.